Sergipe, você nunca mais foi a Sergipe? Eu nasci lá, não quero humilhar ninguém. Eu nasci nos Estados Unidos, Sergipe, na cidade de Laranjeira, berço das ideias republicanas no país. Ele é sergipano. Eu sou filho de sergipano, então isso já deu um... Sergipe entrou aí na história. Ambos adoramos a música popular brasileira. E a música de modo geral. Enfim, gostamos de bater papo, somos boêmios, no sentido melhor da palavra, na acepção mais romântica da palavra. Somos brasileiros. Faz o quê? 25 anos? Mais 30. Foi a última vez que eu fui em Sergipe. E cheguei lá, rapaz, foi uma comoção assim diferente. Porque eu cheguei, as coisas estavam lá, porque a cidade foi tombada pelo patrimônio histórico. Então as coisas estavam lá como eram. O sobrado onde eu morava, tudo como era. Eu fiquei com medo, de repente, vi um menino correndo na calçada e fosse eu. Eu acho que ele tinha um olhar de criança, de menino, sabe? E ele tinha um olhar de menino até o fim, assim, que ele nunca perdeu, né? E que potência, que bom ter isso na vida, né? Tão poucas pessoas conseguem isso, ter um olhar de menino até o final da vida. Então eu não sei, eu via ele como um senhor menino. Meu amor ficou lá no Maruim, o que é que eu tô fazendo aqui, longe dele assim? A vida não presta pra quem tá sozinho. Eu vou voltar de qualquer jeito pra meu Sergipinho. A vida não presta pra quem tá sozinho. Eu vou voltar de qualquer jeito pra meu Sergipinho. E ele apareceu trabalhando, acho que na Vera Tupi, acho na antiga Tupi, em 1900 e nada, né? E ficamos muito amigos. E não tinha por que não gostar do Faro. Ele era uma doce criatura. O Faro tinha 1,57 m de altura, né? Todo mundo o chamava de baixo, mas em contrapartida ele chamava todo mundo de baixo, né? Então todo mundo era baixo, né? Então ele era a forma afetiva, era o sinal da aproximação, não é? Minha história, baixo. Diga baixo. 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 Não, baixo. Essa daí eu nem me lembro, baixinho, como é que foi. Baixo é uma das coisas que eu mais gosto de tocar, é choro. Que pessoazinha bacaninha que ele era, viu? Eu não tenho cabelo para fazer direitinho, mas ele ficava assim com o cabelo. Pô, moço. Meu pai, ele sempre gostou muito de carro, né? Então ele sempre trocava de carro, mas assim, nunca era um carro para família, era um carro esporte, assim, de playboy, né? Era sempre isso. Aí quando eu era pequena, ele comprou um Puma. E o Puma era assim, era super desconfortável para alguém que tinha uma família como ele, porque só tinha 2 lugares e não tinha banco de trás, né? Então ele falou assim, não, mas cabe todo mundo, porque atrás do banco tinha um degrauzinho, assim, uma coisa horrível. Como se fosse um porta-mala. E a gente tinha que espremer lá, né? Indo para o Rio de Janeiro, que nós ficamos num posto na Dutra a tarde toda. Não, e ele resolvia, ele pegou uma carona e trouxe um guincho, ele adorava ir pro Rio, né? Então aí fomos de guincho e fomos eu e ele guinchados atrás, que não cabia no guincho. E quando a gente chegou na praia, eu era pequena e aí todo mundo cansado e tudo, aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, põe um biquíni que eu vou te ensinar a coisa mais gostosa do mundo, que é nadar à noite.
E eu aprendi com ele, a gente ia nadar junto à noite e ficava deitado olhando as estrelas e a gente fazia isso toda noite, apesar dos protestos da minha avó horríveis, assim. A criança de noite, mas ele tinha esse espírito, né? Este Brasil tão grande amar. Eu tive o privilégio, vamos dizer assim, de gravar na minha memória os últimos momentos dele, né? E isso foi muito importante para mim, principalmente. Eu fui uma semana antes dele ir embora, eu falo viajar, né? A pessoa viajar, quando vai jovem embora, eu falo fora do combinado. Foi embora, viajou antes do combinado. O Faro viajou mais ou menos no combinado. Ele viveu bastante, graças a Deus, viveu bem, foi um cara vitorioso. O sol que nasce atrás da serra, a tarde em festa rumoreja, cantando a paz da minha terra, na toada sertaneja. Meu avô estava com a saúde já um pouquinho debilitada e a gente tinha passado por uma internação que não era muito longa e ele já tinha ido para casa e era carnaval, estava todo mundo super tranquilo, então cada um foi para um lugar. Minha mãe foi para a fazenda, foram para o Guarujá, para a praia, e ele ficou com médicos, cuidadores, com todos os cuidados, e nós preocupadíssimos, ligando, querendo saber. E, de repente, a gente está, todo mundo assistindo o carnaval na televisão, quando a gente olha, vai, ele está no carro alegórico. Na homenagem da Elis. E a gente olhou e falou assim, esse é o Fernando Faro, né? Esse é o meu avô, o baixo é assim. Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão. Obrigado por você me compreender. Uma vez eu fui fazer uma visita a ele. Eu estava em São Paulo, eu falei, vou passar lá na sala dele, era diretor musical. E para dar um abraço no Faro e tudo. Aí quando eu cheguei, ele falou, ih, baixo, preciso de você. Falou uma coisa assim, eu falei, mas o que é? Ele disse assim, não, é que tem uma novela aí e a gente precisa de um tema para essa novela. Pô, você podia fazer esse tema. Eu falei, mas eu... Não, como fazer um tema assim, né? Não, baixo, você vai fazer. Aí me trancou numa sala, aí eu falei, mas eu não tenho nem instrumento para... Como é a ideia da novela, não sei o quê? Ele falou, não, você vai fazer. Ele me trancou numa sala, entendeu? Aí arrumou um violão e disse, só vai sair daí quando a música estiver pronta. Simplesmente Maria. Chamava-se Simplesmente Maria. Era uma novela. E eu fiz aquilo lá dentro do estúdio, trancado. A gente fazia umas coisas assim. Maria. Eu conheci o Faro há séculos, né? Em 1964, olha como faz tempo, na televisão Tupi. De repente, começou um relacionamento com o Fernando Faro excepcionalmente rico, né? Eu ia à casa do Faro, almoçava, jantava, saíamos juntos, né? E eu estava junto também com a família dele, com a Yara, com a Azul, né? Posteriormente com a Pim, mais tarde, ela nasceu mais tarde, né? O Zé, que nos deixou faz tempo, filho menor. E dessa amizade muito íntima, é uma coisa absolutamente inexplicável, né? Que de repente eu acabe me encontrando afetivamente com a filha do Fernando e ninguém esperava que isso acontecesse, me tornei genro dele. Sempre conseguia das pessoas o que ele queria, com aquele jeitinho dele. Falava, baixo, faz isso aqui. Não vou fazer, baixo.
Baixinho faz. Aí de repente ele estava gravando tudo e você não estava nem sabendo. Você tinha que entender bem como ele era, né? Para poder dar o retorno que ele esperava, né? Sempre foi pelo menos comigo, muito bonzinho, super atencioso. Foram poucas as vezes que eu vi ele bravo, mas as vezes que eu vi também foram vezes que eu fiquei assim um pouco assustada. Ele não era assim um diretor que chegava e dizia assim, olha, a gente vai gravar isso, eu quero assim, eu quero não sei o quê, Não. Você tinha que ir intuindo pelas conversas. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Era uma figura, ao mesmo tempo que pacífica, muito temperamental, porque ele, quando ele ficava nervoso, ele ficava nervoso mesmo, chegava a certos radicalismos e tal. Num show lá com o Chico Buarque comigo, lá em Buenos Aires, nós fizemos o Luna Park, ele dirigiu. Nós chegamos no segundo dia de show e ele viu que o palco tinha sido mudado sem a ordem dele. Ele falou, eu vou me embora. Eu falei, como você vai embora? De lá ele foi para o aeroporto e foi embora. Então era uma figurinha difícil também. Meio-dia eu só penso em dizer não, depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão. Baixinho era um gênio. Baixinho inventou a televisão inteligente no Brasil, porque a televisão ficou burra pra cacete. E Baixinho é um desses que descobriu que era possível fazer uma TV com qualidade, não, uma TV inteligente. Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. A gente não pode esquecer de Mobile, enfim, tudo que ele deixou como ensinamento, né? Eu espero que a gente consiga aproveitar, porque do jeito que as coisas vão indo, parece difícil. Mas por que você vai levantar um negócio tão ridículo desse? Porque eu estou querendo seguir você. Você é mal como um pica-pau. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Desculpa, olha o som aí, desculpa aí. Eu vou fazer assim, Bom dia, estou indo trabalhar, até logo, viu? Fiz um Mobile, que foi talvez o programa assim, de maior repercussão que teve aí, porque Mobile, apareceu um escultor chamado Calder, que fazia os móveis, a escultura dele, ele chamou Mobile, porque não eram coisas com estruturas definidas. Quanto tempo? É meia hora? Quanto tempo a gente quiser. Então eram quadros, que tinham um quadro, depois um outro, depois um outro. Era maravilhoso o Mobile. Mobile, né? Poxa, era tão bonito o Mobile. Ele era muito ligado ao pessoal do concretismo, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Despinhatari. Ele era ligado. E ele queria fazer isso na televisão. E jogava toda a coisa experimental que não falava de assunto nenhum. No entanto, falava da principal coisa, ou seja, falava da própria linguagem da televisão. E o nome está dizendo, móvel quer dizer aquilo que se move. Eu entendi, falei, vamos fazer em todos os móveis eu participei. Eu fazia uns quadrinhos, umas coisas. Pô, eu queria cantar, você não deixou? Porque naquele tempo eu queria cantar, mas você preferia o Gilberto Gil. Você preferia o Gilberto Gil, que ficava cantando a noite inteira. Iansã, Iemanjá, chama Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Cavaleiro de Bagdá, ó filho de Obá, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Então eu ia, fazia um monólogo, recitava Shakespeare, recitava Marco Antônio do Shakespeare, alguma coisa eu fazia que eu estivesse fazendo no teatro e que ele gostasse de ver, que ele tivesse visto e escolhesse. Amigos, romanos, compatriotas,
Eu vim para enterrar César e não para exaltá-lo. Então eu entrava com isso, ou então com, às vezes, diálogo com outro ator, coisas que nós inventávamos na hora, entende? Comédias, pequenos sketches, e que acabavam se tornando um sucesso enorme. As pessoas adoravam o Mobile. Hoje se a televisão não tiver som e não tiver grito, você fica batendo. Pá, pá, tá quebrada, né? Porque tem que ter som e grito. O silêncio incomoda muito, né? Você fica dando murro. Acho que quebrou. Não estão falando nada, gritando. O silêncio dele falava muito. Que peças você fez no Rio Grande do Sul? Há muitas peças. Mas eu tentei. Obrigada. Aí, se valeu, valeu. Quando acabou, o diretor comercial da Tupi chegou para o Cassiano e disse assim: Cassiano, ele é muito complicado. Aí o Cassiano disse assim: tá bom, então ele vai fazer musicais. Aí eu comecei a fazer os musicais. Mas eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho da bomba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí é que eu vou misturar Miami com Copacabana. Olha o chiclete e eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Então essa coisa de música vem de muito tempo. E tudo que eu pensava como se fosse um musical. Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais. Desculpe a minha pergunta, mas quem tantas asneiras junta lhe ensinou a me falar? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Acabou chorar e ficou tudo lindo, de manhã cedinho, tudo kkk na fé, no bubulili, no bubulilindo, no bubulindo. Então eu tava lá na casa do carro fazendo um sambinho e coisa e tal, quando a Zica chegou, né? Uma cara de quem não quer nada, tô vendo, mas tá querendo também, sabe como é? Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece. Se ele não tinha a vaidade de eu entrevistei, entendeu? Ele nunca teve essa vaidade. Tanto é assim que nos programas, para ele aparecer nos programas, ele brigava quando a gente dava take dele. Durante anos ele não aparecendo no vídeo, anos. Você podia sair com ele na rua, alguém reconhecia ele. E falava, você é aquele cara que faz o programa que não aparece, né? Ele não tinha necessidade de mostrar quem ele era, ele, sabe? Com esse que eu vou sambar até cair no chão. E ele gostava muito da Elis. Ele e a Elis fizeram um monte de coisas novas, né? E eram ótimos parceiros. E o Baixo tinha uma afeição pela Elis muito grande, né? Eu vou quebrar meu tamborim. Quando ele se separou do Boscoli, que ela pegou o filho, o João Marcelo, né? E veio para São Paulo, ela meio que se escondeu na casa do Faro. Vou sambar até cair no chão.
Tanta coisa eu lembro dela, Baixo. Tanta coisa. Ela morou ali um tempo. Então, a relação dela com o Faro, com a Yara, que era a mulher dele na época, era meio de filha, meio de eles cuidarem dela, assim. É de manhã. Eu fiz com ele o Trem Azul, com a Elis Regina. O último show da Elis. Fiz cenografia, programação visual e, num certo momento, num distanciamento dele, entre ele e Elis, eu acabei assumindo um pouco, até que ele voltou com aquele texto profético que abria em off o show Trem Azul. Agora o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço é uma linha, um rastro espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim, desenhos de luz, agrupamento de pontos, de partículas, um quadro de impulsos, um processamento de sinais. E assim, dizem, recontam a vida. Agora, retiram de mim... Baixo. Agora retiram de mim a cobertura de carne, escorrem todo o sangue, afinam os ossos, em fios luminosos, e aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo. Um rascunho, ele adorava isso, uma forma nebulosa, feita de luz e sombra, como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. Então, a morte de Elis foi um segundo filho que ele perdeu, né? Então foi, sabe, ele ficou bem mal mesmo. Aí estou lá na Bandeirantes fazendo 90 minutos. De repente, telefona para mim, a Elis morreu. Pô, quando essa noite? Porra, aquilo me pegou no estômago, nariz, queixo, fígado. Meu corpo ficou no Teatro Bandeirantes. Então eu não fui no primeiro dia, nem no segundo, fui no terceiro dia. De repente vem uma pessoa, me abraça por trás. Ô baixinho, por que ela foi fazer isso comigo? Era o filho dela, João Marcelo. Eu disse, Joãozinho, não foi com você. Segurei no braço dele e fomos para os bastidores. Ficamos lá o tempo todo de mão dada. As coisas estão tão esquisitas hoje em dia que a gente, incrível, a gente anda ressabiado de dizer que gosta das pessoas. Então a gente inventa coisa, entende? A gente inventa que é tímido e que não encontra jeito de dizer. A gente inventa que está ocupado e que um dia vai, sei lá, vai ter tempo de sentar e conversar. Ele fazia questão de entender o ser humano. Ele era um apaixonado pela pessoa. Essa canção, meu pai achava a canção mais bonita que Caetano fez. Eu vou fazer uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira. Eu primeiro me interessei pelas coisas brasileiras, e mais que tudo pelo Roberto Carlos. E eis que entra o Paulinho da Viola, que não me deixará jamais mentir. Ele estava pertinho de mim quando tudo isso acontecia, bem ali na frente. Bom, melhor agora. É tempo de se falar mais do amor, né? O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Eu vi também o Zico era banco do Filho Maravilha, era reserva. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. Futebol
música e Fernando Faro. Eu nunca tinha pensado nessas três coisas juntas. Para mim, Fernando Faro é música. Não? Vai embora baixinho pela direita, atenção com o meu primeiro, segundo, atenção com o pé esquerdo, cruzou na boca da área, atenção de cabeça, bebeu, é gol! É gol! Vagabundo não é fácil, seu Faro. Era um grande santista, né? Ele gostava de futebol, de modo geral. O Fernando uma vez fez um especial com o Pelé, incrível. Ele só focalizou o Pelé, o jogo inteiro. O jogo era o Pelé. O Pelé não saía de cena. O Pelé parado, o Pelé correndo, o Pelé chamando, xingando. Era o Pelé, o tempo inteiro no especial. Que é genial, né? Uma coisa, só um Faro para pensar uma coisa dessa. Ele curtia o futebol com toda a beleza que o futebol tinha, com toda essa coisa popular que o futebol arrebanha, né? Um pé de ouro, um peladeiro, mata no peito e beija o sol. Eu digo para você que no futebol também, ele tinha os mesmos tipos de observações, dos detalhes, etc. e tal, quando ele comentava alguma coisa. Esse já era, não levanta mais, outros virão. Toda terça-feira ele jogava um futebol. Tudo que ele não era, como diretor, como profissional, né, lidando com as pessoas, ele era o cão no campo. Prezada amiga Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, dando tempo, aperfeiçoando o imperfeito, dando um tempo, dando jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Ele jogava duro, né? Jogava duro e se transformava, não é? Ficava com aquela cara assim enfesada e se passasse por ele, ele batia mesmo. Ele era muito engraçado. Eu chegava com marcas assim quando eu jogava contra ele. Eu estava casado com a Maria Alice na época, ela falava, mas de onde vem esses arranhões? Você saiu com alguém? Eu falei, não, foi o Fernando Faro, e tinha sido ele mesmo. Pois você passava por ele, ele agarrava, rasgava, vinha com unha. Ele tinha noção, ele tinha os fundamentos, né? Mas era malvado, cara. E era um ser humano altamente mimado, né? Por tudo, sempre foi mimado. Mimado pela família, mimado pelos parentes, pelos amigos. Você emagreceu, está elegante, bonitinho, olha só, que coisa, que essa vaidade humana é uma coisa impressionante, eu vou te contar. O Faro tinha essa... Toda semana ele sumia, um dia da semana que ele vinha jogar futebol aqui com o Chico Buarque. Ele não abria a mão de toda semana vir para o Rio para fazer parte do time que jogava contra o Chico. Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Então esse negócio com o Chico começou por volta de 62. Além de bom papo, Faro também era bom back central, então jogava futebol, muitas peladas por aí. A última vez que nós fomos lá, nós ganhamos o time dele, né? E ele, quando perde, ele fica, é outro cara, não chama Francisco, chama... O Paulinho disse, Baixo, uma vez o Chico me chamou para jogar uma bola, eu juntei os amigos, fui lá. Mas não é um futebol, é uma guerra. Mas durante muitos anos o Namorados da Noite ganhou do time do Chico Buarque. Chico, estou falando isso para que você deixe de mentir sobre as nossas partidas. Jogamos 4 vezes, ganhamos 4 vezes do Politeama e nos 4 jogos eu fiz gol. Para avançar na vaga, geometria, o corredor. É o mais lindo uniforme já produzido no mundo para um time de futebol, de minha autoria. Todo azul estrelado. O uniforme não ganhava jogo, mas impressionava pra caramba. E costurando a linha. Canta uma esperança. Canta uma alegria. E no fim dos anos 70, ele ajudou a montar vários espetáculos musicais
que eram espetáculos, vamos dizer, políticos, espetáculos feitos para a garotada, para a resistência à ditadura, né, no fim da ditadura. Canta a canção da graça, canta mais. O Chico Buarque mesmo, ele me chamou para uns shows do Chico, eu fui uns 2 ou 3, que o Chico estava num momento assim que a ditadura estava marcando ele muito. Ele falou, Baixo, preciso de você lá. O irmão precisa de apoio, ele nem vai estar. Eu fiz o show 1º de maio com o Chico, que era do Sebrade, do Oscar Niemeyer, com quem eu tive uma relação fantástica, que era patrocinado pelo Sebrade. Eu fiz 78, 79, 80. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada foi, o sol traz melancolia, sonho meu. Então ele teve uma importância muito grande no desenvolvimento político do Brasil. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com o gosto e a sensação de liberdade. Diretas quando, São Paulo? Beleza? Quem não viveu a campanha das diretas não tem ideia de como era entrelaçada a questão da música com a manifestação de protesto. A participação dos artistas era muito forte na campanha das diretas, né? Eu acho que era um envolvimento muito maior que os artistas tinham naquele momento com a causa das diretas, né? Os artistas, eles procuravam a gente para se propor para ir lá cantar, ou no mínimo falar, se pronunciar. Era uma outra coisa, você não precisava ficar procurando artistas para... Eles se propunham. Artistas, intelectuais, atletas, enfim, a sociedade organizada ali ou não, mas que queria votar, queria eleger um presidente, participava da forma que podia, ou cantando, ou falando, ou às vezes até só ao lado ali. O Faro foi o sujeito que coordenou a participação dos artistas e transformou aquilo que poderia ser uma simples manifestação, digamos, de protesto, numa coisa que tinha alguma cara de show, né? Então havia um grau de emoção, Fafá de Belém cantando o Menestrel das Alagoas, tantos outros artistas brasileiros participaram. Por quê? Porque quem chamava era o Fernando Faro. O Faro foi importantíssimo na redemocratização do Brasil, porque ele, com o seu jeito, vendo tudo pelo lado da cultura, ele fazia as pessoas pensarem. Quando o segundo sol chegar para realinhar as
dos planetas. 20 e tantos anos fazendo o mesmo trajeto diariamente. Se você contar que até no Natal e no Ano Novo ele queria vir almoçar aqui, entendeu? Aqui a gente passou 20 e tantos anos nesse ritmo. Almoçava, conversava sobre a vida, pautava o programa. Para realinhar as órbitas dos planetas. Aí o Vinícius falava sempre, Fernando, você tem olhar de serial killer, porque com esses olhos frios, gélidos, você parece um serial killer. Ele só dá uma risadinha assim. Pelas ruas o que se vê é uma gente Vinícius foi o primeiro do MPB. que nem se sorri, se beija e se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. Que bom, né? Que eu fui um pouco... Eu e Vinícius fomos a semente dessa forma, né? Dele fazer o programa, que é maravilhosa, né? É uma forma fantástica. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. O Vinícius era ótimo, entende? Mais do que ótimo, era uma figura assim que era, sei lá, era um pai, um amigo. Eu chegava a dizer, estou querendo fazer uma coisa assim, ele não faz. De dizer que você tem que fazer, e dizia, e era o santo remédio, o santo caminho, sabia, ele sabia tudo. Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Uma manhã acordei, de repente vem um táxi, para na porta de casa. Eu fui olhar, era ele. Ele abre a porta, desce. Baixinho, vim ficar com você. Porque o serviço lá no apartamento do Toquinho está horrível. E ficou lá em casa. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. A morte do Vinícius foi um negócio que doeu tanto, baixo. Nunca vai ter nada, não. Em 90, o ensaio foi retomado aqui, na TV Cultura. E a gente começou, eu lembro, começou com o Ney Matogrosso. E muita gente veio. Jurei mentira se sigo sozinho. Para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Foi ter trabalhado com o Faro, assim, o Faro ter me escolhido até, para mim foi fantástica. É complicado falar isso, mas da equipe, as pessoas que menos conversavam assim, eram comigo, porque depois desse tempo todo de trabalhando com ele, eu já até sabia o que o Faro queria. Eu acho que o Faro foi um dos primeiros diretores de fotografia que eu trabalhei, porque ninguém fala isso. Porque as pessoas só falam da luz, mas o Faro tinha o posicionamento até da câmera. Entendeu? O Faro posicionava a câmera. Então, na verdade, o Faro era uma coisa mesmo de diretor de fotografia. Meu sangue latido, minha alma cativa. Bela, ela anda na rua como quem passa na passarela. O mundo é dela, linda, doce, fera. Seu corpo provoca engarrafamento, mudança de vento, faz fila de espera. Eu posso estar cometendo aqui uma injustiça com alguém que tenha feito isso antes, mas eu acho que ele funda uma estética muito
instigante e intrigante, que é daquela pergunta que não aparece. Aquilo cria um suspense engraçado, né? Eu poderia, me veio à cabeça agora que podia ser Hitchcockiana, aquela direção ali. Né? Eu gosto dela também. Acaba que o espectador tem que formular a pergunta, qual será que foi a pergunta, né? É bacana, cria um certo suspense. Não andei para trás, não, só não concluí ainda, porque isso é coisa muito séria. Um espectador desse, para entregar, um espectador de luxo desse, né, que eu estou tendo aqui. Me dá um beijo, então, aperta minha mão. E eu fiz o ensaio como um verbete numa enciclopédia. Talvez tenha sido a minha primeira experiência de ficar à vontade em televisão, por causa do formato. E o que eu acho interessante, ele fazia o formato ser o personagem, porque todos eram passados por aquele mesmo formato, não importa se era o Hermeto, Elis Regina ou eu. Não, imagina, nem comecei. A dedicação de um programa inteiro a um artista, a exploração daquele artista, tudo isso para mim é inédito, também não vi em outros lugares do mundo. E, assim, o que resulta da personalidade do Faro é o fato dele conseguir não se transformar em personagem e, na ausência, arquitetar um formato em que o artista falasse, e a arte. Eu acho que é isso. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. A imagem dele era uma imagem desconhecida do telespectador, porque ele fazia questão de se esconder, de não se mostrar, de mostrar o personagem que ele estava trazendo para o seu programa. Então ele fazia com que aquela pessoa que muitas vezes estava iniciando uma carreira, estava se projetando no mundo, fosse naquele momento a figura principal, o grande astro, o grande artista. Foi muito forte ver Racionais MC. Isso para mim foi muito forte. Friends, os caras, James Brown. Os caras, qualquer nome americano pros caras era James Brown. Então virou Paulinho Brown. De uma certa forma eu me senti ali também. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. O som universal da quebrada, porque o artista da quebrada ele é do mundo, mas tem orgulho de falar de suas raízes, do seu chão, do barro que ele amassou, de como ele dormiu. Ele é do mundo, então poder ver Racionais, para mim em particular, eu que fui abraçado por essa arte chamada rap, para mim eu me senti muito honrado. Que Deus ouviu minha oração, será que o juiz aceitou a apelação? Para mim o ensaio era um programa que só os mitos faziam, né? Eu disse que ia voltar. E também assistia muitos programas pelo YouTube, lembro da Nara, tinha um ensaio da Nara que eu gostava muito, que eu achava lindo, assim, ela cantando Morena do Mar no violão, assim. Ó morena do mar, ó eu, ó morena do mar, ó morena do mar, sou eu que acabei de chegar. A Dona Irã também é interessante, acho que é o programa da Dona Irã que tem ele tocando a caixinha de fósforo ali, que é muito, muito, muito bacana também. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Eu tomei um susto, na verdade, na hora que eu tava falando com ele assim.
Aí é que eu me toquei onde é que eu tava. Falei, caraca, o Faro tá me entrevistando agora. Pô, entendeu? Eu me chamo Martinália Mendonça Ferreira. Engrandeci pra caramba, né? Se ele me chamou, ele é um cara de verdade, né? Sempre foi coeso com os pensamentos, né? Muito brincalhão. Então eu me senti, sei lá, como o pai fala, uma estrela. O samba corre em minhas veias, o samba é a minha escola. Se leva um samba do Candeia, o do Paulinho da Viola. Antes de só escrever um bom lugar, a gente já dançava o chimi-chimi. Chico avisar, a roda não vai parar. E quem se julga nada, cuidado pra não coiar. Eu lembro, foi uma tarde, nos encontramos aqui nesse espaço, nesse teatro. Ligamos as coisas, músicos maravilhosos ali comigo naquele momento, foi um momento muito especial. Eu odeio explicar gíria. Tenho pra você uma caixa de lama, um lençol de fel pra forrar sua cama. Quando eu fui gravar o ensaio, eu fiquei tão nervosa, tipo, tão nervosa. Eu adiei umas 3 vezes, assim, sabe? O primeiro ensaio. Tive que tomar uma cachaçinha, assim, pra me acalmar, porque eu tava, assim, uma pilha. Só que quando eu vi ele, e ele começou a falar comigo, eu desmanchei, assim. E você quer é vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Que é um momento muito importante, acho que na vida de todo artista da música popular brasileira. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Tudo na lanterna, os afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar na malha, eu vou. Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez na TV Cultura, gente finíssima, alô Faro, alô Marcelo, legal, estamos aqui. Tim Maia, o cantor que mais comparece a shows no Brasil e a programas de televisão. Tome tento, fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai. Quero uma rua sem saída e uma passagem só de ida pros carinhos seus. Foi um grande prazer participar desse programa. Na verdade, talvez tenha sido a minha maior realização como artista. Pessoalmente, de ter participado, pessoalmente de ter conhecido o Faro. Deixa eu te encontrar. Ele era meio Yoda, assim, né? Tinha aquela coisa, assim, aquele tempo, aquela sabedoria gigantesca, assim. E o último encontro com ele foi muito lindo, assim. Eu acho que ele foi muito carinhoso, ele sempre era muito carinhoso. Eu não consigo nem estabelecer nenhuma mudança, porque ele sempre foi exatamente a mesma pessoa, com a mesma vibração, com a mesma intensidade da vibração dele, era muito forte. Já nem sei dizer quantos nomes, cores, lábios, nesses lábios roubei. Faro era um Rashomon, aquelas criaturas de lutas orientais. Faro era uma luta oriental, caminhando mansinho, falando baixinho. Ele tolerava cada coisa que eu vou te falar, viu? Às vezes eu falava, não sei como você aguenta, seu Fernando. Eu já tinha soltado os cachorros. Ele tinha uma paciência danada. Eu queria ter a paciência que ele tinha. Para mim era um Buda. Ele é aquela coisa que parecia que estava o tempo todo flutuando. O baixinho era assim.
Acho que a música brasileira deve muito ao Faro, muito. Tudo que ele fez na TV foi diferente e foi padrão. E de uma maneira ou outra foi seguido. Ele é uma pessoa muito culta e, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito simples, muito enraigada com a coisa popular, né, da música brasileira. O que ligava o Fernando às pessoas era a grande paixão que ele tinha pela arte em geral. O Faro está para a televisão brasileira e para a música brasileira na TV, como o Oscar Niemeyer está para a arquitetura. Baixa, olha, tudo que eu fiz até hoje, em teatro, em cinema, em TV, tudo que eu fiz, foi uma coisa pelas quais eu estava apaixonado. Então, tudo que eu faço é assim. É carregado de paixão. Nem me lembrei o tempo dela como era, fui procurando me lembrar. É a arte e a bravura e um bom jogo de cintura faz valer seus ideais. O bicudo beija-flor, beija-flor, beija-flor. Já passei um pano, um branco, um zero, um X, um traço, um tempo. Entra meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade. Salve o Vila Nova Cachoeirinha, salve o Joamar, salve o Vila Albertina, salve o Morro do Manioso. Baixinho. Obrigado, viu? Alegria nossa. Acabou? Mas que pena, passou ligeiro que só.